Jonas e Miqueias é o título da lição 9 na classe dos juvenis. Eu sou o professor Denis Pereira e é um prazer recebê-los novamente aqui para juntos prepararmos mais uma aula da Escola Dominical. Tá frio por aí? Aqui tá frio, meus irmãos, mas o fogo do Espírito nos aquece. Olha só, se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo e deixa aí o seu comentário, que é muito importante para nós. Também é muito importante que você pegue o link destas aulas e compartilhe com mais pessoas. Nos ajude a chegar a 30 mil inscritos. Falta pouco, quem sabe falta você. Clica no botão vermelho e inscreva-se no nosso canal. Nos ajude a chegar a 30 mil inscritos. Os números são importantes, irmãos. Os números são importantes. Isso é uma empresa e a empresa propaga quem mais tem números de curtida, de seguidores, de inscritos. Então, deixa Deus usar a tua vida, teu dedo, clica aí, inscreva-se, clique no joinha, comente, fale para nós de onde você nos assiste. Dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, tem todas as nossas redes sociais, incluindo o WhatsApp, onde temos 6 grupos de professores e também o WhatsApp para agendamento de ministrações. Será um prazer atender a sua igreja. Este final de semana estaremos em Itapira, depois em Sumaré. Enfim, o mês de junho estaremos em diversas cidades. Nos acompanhe pelo Instagram, tem lá trechos das nossas viagens e das nossas mensagens também. Eu quero dizer a você que está aqui na descrição aí o nosso conteúdo e o treinamento Transforme Suas Aulas está aqui também. Adquira já e melhore as suas aulas, melhore a sua maneira de dar aula na escola dominical, aprendendo a preparar uma aula, aprendendo a aplicar uma aula, que é ajudar o aluno a praticar aquilo que aprende na sala de aula, aprendendo a dar uma aula mais dinâmica, escutando, fazendo os alunos interagirem mais, pedindo para eles fazerem anotações, repetirem certas partes da aula, tudo isso e muito mais no curso compacto, para você assistir quantas vezes você quiser, no conforto da sua casa, no tablet, smartphone, na sua Smart TV, e também com um ótimo preço de lançamento e 70% de desconto ainda em cima deste preço. Adquira já, é uma forma de você patrocinar o nosso canal e o nosso ministério aqui também. Bora então para a nossa aula de hoje. Nós vamos trabalhar com Jonas e Miqueias. Estamos falando aí dos profetas e nós vamos trabalhar com Jonas e Miqueias. Eu vou colocar a revista na tela aqui para vocês e por isso eu vou me recolher aqui ao canto, tá certo? Vou ficar aqui menorzinho aqui. Eita, tá aparecendo embaixo da mesa, então eu vou ficar aqui, ó. Aí tá, glória, eu vou ficar aqui, tá certo? Porque não pode aparecer os bastidores, né, irmão? Olha lá, ó. Olha só. Jonas e Miqueias é o título aqui dessa nossa aula. O texto em destaque, ou o texto áudio desta aula está em Miqueias 6 e 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andes humildemente com o teu Deus, né? Então, o que é que o Senhor pede de nós? Os textos da leitura bíblica em classe estão aí na tela para vocês, para você ler na sala de aula, ler com os seus alunos. Essa aqui é uma parte muito importante. E aqui, ó, a lição começa dizendo aqui, ó, no Conectados com Deus, olha que interessante isso aqui, ó. A misericórdia de Deus para com os pecadores, muitas vezes parece ser complexa de entender. A Bíblia revela história interessante de pessoas que cometeram atrocidades, mas tão logo se arrependeram, receberam o perdão divino. Por outro lado, há justos que sofreram duras provações. O fato é que Deus conhece o interior do ser humano e trata com cada pessoa de maneira específica. Então nós vamos ver aqui nesta aula, nós vamos ver aqui por meio do profeta Jonas um tratado de misericórdia e por meio do profeta Miqueias um tratado de restauração, tá? Então, até para os dias que nós estamos vivendo, muitas pessoas acham complexo entender o amor de Deus e o castigo de Deus.
Eu estava cortando o cabelo hoje e uma pessoa disse assim: é difícil entender Deus diante dessa tragédia que aconteceu ali no Rio Grande do Sul. Quantas pessoas perderam tudo, perderam suas vidas, perderam aquilo que eles construíram. É difícil de compreender. E eu queria, aqui no primeiro momento, deixar aqui uma observação que vale a pena ser levada para a sala de aula, que é a seguinte, irmãos. Para nós compreendermos a palavra de Deus, não é? E, portanto, compreendermos a Deus, necessitamos buscar do Senhor uma mente espiritual. Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Não é? Então, nos dias que nós estamos vivendo, muitas pessoas estão se afastando de Deus. Por quê? Porque estão olhando para os acontecimentos e olhando para a Bíblia com uma mentalidade carnal, com uma mentalidade humana. Não é? Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus com uma mentalidade espiritual, a nossa atitude e a nossa postura diante de Deus será sempre de arrependimento, de quebrantamento, de rendição, e não de arrogância e nem de prepotência, tá certo? Então, é muito bom enfatizar. Tem muita gente querendo falar do amor de Deus, muitos artistas, muitos famosos, eles estão falando do amor de Deus, mas de uma mentalidade humana e carnal. Eles estão ou questionando ou barateando o amor de Deus por causa de uma mentalidade completamente humana e carnal. Concluo essa introdução aqui com o que Paulo escreve em 2 Coríntios, no capítulo 2, quando ele diz, aqui no capítulo 2, que ele diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito, não é? Porque o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. 1 Coríntios 2 e 14. Porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Então, a nossa postura diante da palavra de Deus e diante dos acontecimentos precisa ser uma postura espiritual e não uma postura carnal. Dito isso, vamos então aqui ao primeiro tópico que vai trazer para nós o profeta Jonas. O profeta Jonas. O livro de Jonas inicia-se com a identificação do profeta como filho de Amitai. Ele recebeu a comissão de Deus para anunciar o julgamento de Nínive, tá? É a principal cidade do Império Assírio, né? Então aqui é uma ótima oportunidade para estudar um pouquinho sobre o Império da Assíria, que era uma nação cruel que atuava sempre que podia para prejudicar Israel. Então, a Assíria estava dominando todo aquele território, inclusive Israel. E aí, Jonas é chamado para profetizar para esta nação, para os assírios, que eram inimigos do povo de Deus. O profeta, portanto, fugiu, pois sabia que Deus é misericordioso e em caso de arrependimento perdoaria os ninivitas. Veja, Jonas achava que eles não deveriam ser perdoados, tá? Então, muitas pessoas têm dificuldades em entender que o pecador, seja quem for, e tenha cometido que tipo de pecado for, se ele se arrepender, haverá perdão. E Deus é injusto nisso? Claro que não. Porque se não houver arrependimento, haverá condenação. Mas se houver arrependimento, haverá salvação. Isso é o Evangelho. O Evangelho é um tratado de... Eu vou usar uma palavra aqui forte. O Evangelho é um tratado de condenação aos que não se arrependem. Não é que o Evangelho condena, mas quem rejeita o Evangelho é condenado. João 3,16. Agora, quem aceita é perdoado. Isso é o amor de Deus e a justiça de Deus. Condenação aos orgulhosos. Condenação aos iníquos. Aos que vão... que praticam e continuam praticando a iniquidade, mas perdão aos que se arrependem. Por isso que o livro do profeta Jonas
ele é conhecido como um evangelho ali dentro do Antigo Testamento. Por quê? Porque a mensagem que ele recebe para um povo que, segundo o que ele olhava, aquele povo não merecia o perdão de Deus. Mas Jonas conhecia Deus, ele sabia que se os ninivitas ouvissem a voz do Senhor como ouviram nesse momento, eles seriam perdoados como foram. E isso deixou Jonas indignado. Tá? Bom, ao receber a ordem divina para cumprir a missão em Nínive, Jonas decidiu seguir na direção oposta. Tá? Então, Nínive está numa direção, Tarsis está em uma outra direção completamente diferente. Mas no meio da viagem veio uma grande tempestade que se levantou no mar e os marinheiros consideraram aí a punição divina. E depois de tirarem sorte, eles acabaram vendo que Jonas era o problema. Interessante que Jonas está fugindo de Deus, mas quando ele é indagado, ele diz: eu sou hebreu, servo do Deus Altíssimo. Eu acho isso fantástico. Ele está fugindo, mas na hora do aperto ele diz: opa, calma aí, eu sou servo de Deus. Eu acho interessante a forma como Deus faz. Ele diz: eu sou hebreu, ele está fugindo. Temo ao Senhor, o Deus dos céus, que fez o céu e a terra. Veja, ele está fugindo, mas ele sabe o Deus que ele serve. Ele está fugindo, mas Deus, da sua imensa misericórdia, vai ao encontro de Jonas. E a Bíblia diz que Deus enviou, Deus preparou um grande peixe que o engoliu, né? E ele esteve 3 dias no ventre daquele peixe, não é? E aí ele ora, Deus teve misericórdia de Jonas. Então veja que interessante, ó, a misericórdia que Jonas não quer para Nínive, não quer para a Síria, é a misericórdia que o salva nesta tempestade. É a misericórdia que o salva no ventre do peixe. Porque Deus é um Deus de misericórdia, né? Deus é um Deus de misericórdia, né? Então veja, olha que interessante, versículo 17 de Jonas 1. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. E orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe. Não é? Então, isso mostra que não importa, e a gente vai ver aqui na oração de Jonas, na profundidade do abismo do mar onde ele estava, não é? Nós vamos ver aqui que não importa. Grande lição aqui desse primeiro tópico. Não importa quão distante o homem esteja de Deus, sempre que ele clamar a Deus por misericórdia, Deus se manifestará com misericórdia. Oh, glória a Deus. Anotou aí? Não importa quão longe o homem esteja de Deus. Não importa o pecado que a pessoa tenha cometido, por mais atroz que seja. E lembre-se que para nós existem níveis de pecado. Para nós, quem rouba 10 centavos e quem rouba 1 milhão, há uma grande diferença. Para Deus, não. Pecado é pecado. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Para Deus, não tem essa de pecado hediondo, existe crime hediondo. Para Deus não tem pecado hediondo, ok? Então, não importa quão hediondo seja aquilo que a pessoa tenha cometido, e também não importa quão leve. Todos pecaram, logo todos precisam se arrepender, porque todos só podem ser salvos através do primeiro passo chamado arrependimento. Todos precisam se arrepender para que todos tenham então acesso à salvação. Então não importa o tamanho, o nível do pecado. Sempre que o homem se mover na direção de Deus, clamando por misericórdia,
independente de quão longe de Deus ele esteja, Deus se manifestará, se revelará com misericórdia. Aleluia. Isso é poderoso demais. Então, esse é o grande ponto aqui desse primeiro tópico, tá? Jonas conhecia Deus, era servo de Deus, mas ele teve que ter uma grande lição aqui sobre a misericórdia de Deus. Bom, a profecia de Jonas, você já se inscreveu no canal? Inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo, deixe o seu comentário, que é muito importante para nós, tá bom? O tema central aqui da profecia de Jonas é a magnitude da misericórdia divina. A própria história do profeta consiste da mensagem central do seu livro. Ele fugiu da comissão divina e quase morreu, mas ao arrepender-se dentro do ventre do peixe em profundas trevas, Deus o concedeu uma nova oportunidade e ele não desperdiçou. Durante 40 dias, Jonas anunciou o juízo divino sobre Nínive. E aqui tem um ponto muito interessante. Veja, o que levou a cidade de Nínive, o povo de Nínive, a se arrepender diante do Senhor? A mensagem que anunciava o juízo de Deus sobre o pecado. Percebe? A pregação do Evangelho precisa mostrar para as pessoas que o pecado será punido. Porque senão, as pessoas podem até se simpatizarem com o Evangelho, mas não se converterem ao Evangelho. Às vezes ouvimos e até falamos, mas as pessoas estão aceitando e não estão se convertendo. Espera um pouquinho. O que elas estão ouvindo? O verdadeiro Evangelho, o genuíno Evangelho ou fragmentos do Evangelho? O que elas querem ouvir? Veja que o povo de Nínive durante 40 dias escutou sobre o juízo de Deus contra o pecado, sobre o pecado. É a pregação que revela, que mostra o juízo de Deus que leva as pessoas ao arrependimento. E não a pregação que mostra um Deus complacente e conivente com o pecado. Ok? Então, as pessoas, o verdadeiro Evangelho mostra que para o pecado e para o pecador não arrependido, há punição. Essa punição, inclusive, é revelada na cruz. A cruz é um ato de punição que Jesus sofre em nosso lugar. Nós merecíamos aquela punição. Nós merecíamos aquela condenação. Nós merecíamos aquele castigo. E Jesus sofreu tudo aquilo por nós. Então, o Deus de amor, o amor de Deus, ele compreende punição aos pecados e ao pecado e aos pecadores e salvação aos arrependidos. Então, o amor de Deus, como muitos falam hoje, está sendo empobrecido. Porque aí Deus aceita tudo, não aceita. Se Deus aceitasse tudo, não precisava de cruz. A cruz, anote aí, a cruz é a maior demonstração de que o Deus de amor não aceita tudo. E de que o amor de Deus não é incondicional. Não é. Se fosse, não precisava da cruz. O amor de Deus não é incondicional. Eu explico. Ele é incondicional na oferta, mas não é incondicional na recepção. Ele é oferecido a todos, mas só é recebido por aqueles que creem, se entregam, se rendem, renunciam, não amam o mundo. Ele é para todos, oferecido para todos, mas só é recebido por todos que condição. E aí não há acepção de pessoas, não há classe social, não há diferença de nada. Não importa quem seja. Pode ser a pessoa humanamente, moralmente mais certinha ou a mais doida. Todos que se renderem serão salvos. E quem não se render, pode ser bonzinho, pode ser legal, pode ser honesto, não interessa. Porque todos pecaram, ok? Então, a misericórdia de Deus, ela se manifesta de uma forma muito poderosa. Tá? O Senhor é muito misericordioso, mas não podemos desprezar a misericórdia de Deus, muito menos determinar quem a merece ou não. Tá? Então, veja, o Deus é amor extremamente misericordioso.
Mas se a pessoa despreza a misericórdia de Deus, depois ela vai reclamar que não recebeu a misericórdia de Deus, vai virar as costas. Tá? Então, veja, não cabe a nós determinar quem merece a misericórdia de Deus ou não. Eu costumo dizer o seguinte: não negue aos outros a misericórdia da qual você também é participante. Então não cabe a nós olhar para ninguém e dizer, isso aí agora é crente, hein? Fez o que fez, aí agora é só levantar a mão e aceitar Jesus? Lembra daquela parábola? O dono da terra saiu às 6 da manhã para contratar trabalhadores. Encontrou uma turma, falou, vai lá trabalhar, final do dia eu pago a vocês um dinheiro. Depois ele saiu às 10, encontrou mais outra turma, falou, vão trabalhar nas minhas terras, final da tarde eu pago um dinheiro para vocês. Meio-dia ele fez isso de novo, 3 da tarde fez de novo. Quando chegou 6 da tarde ele foi pagar todo mundo. E ele chamou dos que tinham chegado por último até os que tinham chegado primeiro. Dos que foram contratados às 3 até os que foram contratados às 6. Às 3 da tarde até os que foram contratados às 6 da manhã. E aí, os que foram contratados às 6 da manhã acharam que ganharia mais do que aqueles que foram contratados às 3. Mas não, ele pagou todo mundo igual. Aí eles foram reclamar. E ele disse assim, mas o que eu prometi para vocês? Não foi que eu pagarei um dinheiro? Foi, mas eles chegaram agora, mas o dinheiro é meu, eu pago como eu quero. Então, a graça de Deus, ela não tem degraus. A misericórdia de Deus, o juízo também não. Então, a pessoa pode servir a Deus a vida inteira, ser fiel a vida toda. Se lá no final ela desistir da fé, abandonar a fé, condenação para ela. A pessoa pode viver a vida inteira longe de Deus, mas se no último suspiro ela se render a Deus, ela compreender o Evangelho, ela será salva. Qual que é o melhor dos dois mundos? Viver a vida inteira para a glória de Deus. Não desistir até o último respiro. Ok? Muito bem. Tópico 3. Vai falar do profeta Miqueias. Tá? Então, só concluindo aqui o tópico 2. Diante do arrependimento sincero, Deus não renegou sua misericórdia ao povo de Nínive. Tá? Então, a misericórdia de Deus está disponível para todos aqueles que se arrependerem. Para todos aqueles que clamarem por sua misericórdia. O profeta Miqueias, tema central aqui da profecia, apresenta o juízo divino e a salvação messiânica como tema central do seu livro. O profeta é contemporâneo de Isaías e Oséias. Tá? Além do juízo divino, Miqueias é um dos profetas que anunciam o surgimento do Messias. O Senhor, ele anunciou que de Belém e Efrata sairia o Senhor em Israel, cujas origens são desde a eternidade. O livro aborda a destruição e o exílio como consequências dos pecados de injustiça social, corrupção e falsidade dos líderes sacerdotes falsos profetas. Mas também há a promessa de que o remanescente experimentaria uma restauração. Mais uma vez, a misericórdia está presente, porque Deus não desiste de resgatar o seu povo. Tá? Então, Deus sempre atuou de uma forma misericordiosa com o seu povo. Sempre. Tá? Sempre foi da intenção de Deus, do desejo de Deus, restaurar o seu povo. Tá? A grande lição para mim que fica é que naquele dia ninguém terá condições de dizer a Deus que não teve oportunidade suficiente. Porque no que depender de Deus, nós precisamos aprender isso. No que depender de Deus, todas as oportunidades estão sendo dadas. Todas. Ninguém naquele dia vai olhar e dizer, sabe o que é, Deus? É que não deu tempo, não me avisaram, o Senhor não me deu uma segunda chance. Não. Sempre haverá. O fato é que só se perde quem quer. Porque da parte de Deus, todas as oportunidades estão sendo dadas todos os dias. É assim com Israel, é assim comigo e é assim com você. No meio da crise, no meio da dificuldade, no meio do castigo, há uma promessa de esperança para aqueles que amam a Deus.
nós erramos, nós falhamos. Por isso que a mão de Deus está sempre estendida para nos restaurar. A grande lição para nós: não brinque com a misericórdia de Deus, porque essa Síria que vai ser salva através do profeta Jonas, tempos depois será destruída, não é? Saiba discernir os tempos que estamos vivendo, e a gente precisa saber discernir as situações que estamos vivendo, mas há uma grande lição poderosa aqui, que é: por mais que o momento que você esteja vivendo, você percebe, você nota, você discerne que está enfrentando esta situação porque se afastou do Senhor, porque abandonou o Senhor, porque desobedeceu a palavra de Deus, há uma esperança para aqueles que se voltam para Deus. O pior caminho que uma pessoa que está sendo disciplinada por Deus, o pior caminho que ela pode entrar é o caminho de se afastar ainda mais de Deus. A disciplina de Deus não é para nos afastar, é para nos aproximar dele. É para revelar sua misericórdia sobre nós. Não podemos nos esquecer disso de forma alguma. O crente em Cristo Jesus, ele tem esperança em seu coração, porque ele sabe que ele será plenamente restaurado. Essa é uma promessa de Jesus para o povo de Israel, para a igreja também. Amém, meus amigos? Forte abraço. Assista, curta, compartilhe, inscrevam-se no canal, dá like no vídeo aí e deixa seu comentário, que é muito importante para nós. Voltamos na próxima semana, mais ou menos nesse mesmo horário, com mais uma aula para vocês. Forte abraço, até lá, Deus abençoe.